Ser um homem honesto nas sociedades atuais é um verdadeiro desafio. Na verdade, ser um homem honesto, hoje em dia, é um verdadeiro drama. Nós vemos em sociedades, em comunidades, que não incentivam a honestidade, não incentivam a lealdade, não incentivam a integridade. Aliás, bem pelo contrário. São sociedades antagónicas a estes valores, em grande medida. Portanto, alguém que exiba este género de valores não só não é valorizado, como muitas vezes é visto como um inimigo por parte destas sociedades modernas. Muitas vezes é ostracizado ou visto simplesmente como demasiado ingênuo ou um burrinho. É assim que se passa nas sociedades modernas e é assim que um homem honesto é tratado na modernidade. No passado era diferente. No passado, um homem valia o que valia o seu nome. Portanto, desejava-se que o homem fosse honrado, que o homem fosse confiável, leal, empático, íntegro. Porque eram este género de homens que eram construtivos. Este género de homens é que ajudavam as suas comunidades e faziam crescer as suas comunidades. E foi através de homens como estes, a trabalhar em conjunto, que as sociedades, as comunidades, conseguiram crescer e conseguiram tornar-se cada vez melhores versões de si próprias. Também, por outro lado, no passado, em comunidades mais pequenas, aqueles que eram maçãs podres, entre aspas, aqueles que eram pessoas desonestas, pessoas que agiam com segundas intenções, eram normalmente identificados e postos de parte. Não eram imediatamente banidos das suas comunidades, não eram expulsos, digamos assim, mas mais subtilmente eram apontados como tal pelas pessoas. As pessoas comunicavam entre si que aquele indivíduo, aquela pessoa, não era confiável, que com aquela pessoa não era boa ideia manter uma relação muito próxima. Portanto, estes indivíduos mantinham-se nas sociedades, nas comunidades, mas mantinham-se à parte. Era assim que as comunidades conseguiam pôr de parte as pessoas que seriam destrutivas, que seriam vírus nas suas comunidades, que só serviriam para degradá-las por dentro. Eles metiam-nos à parte e mantinham dentro de si aquelas pessoas, aqueles homens que construíam, que se ajudavam, que tinham espírito de entreajuda e que estavam focados em fazer um mundo e uma comunidade melhor. Portanto, estes sentimentos, estes valores, no passado, eram valorizados. Desejava-se que o homem fosse assim. Mas hoje já não é. Hoje, um homem que seja honesto, um homem que tenha valores deste género, é visto na sociedade apenas como ingênuo, é visto como um burrinho, é visto quase como um alvo a bater. Porque hoje nós vivemos numa sociedade que, por exemplo, inversamente, há muitas décadas atrás, em que se faziam negócios com aperto de mão, exatamente porque as pessoas eram íntegras e honestas, ou pelo menos aquelas que se sabia que eram, hoje, para se fazer um negócio, precisamos de advogados e contratos e mediadores e solicitadores e notários, por aí fora. Isto porquê? Porque vivemos numa sociedade desonesta, vivemos numa sociedade de pessoas desonestas, vivemos numa sociedade que não privilegia e não dá valor à honestidade e à confiabilidade e que, portanto, produz em massa pessoas com uma profunda decadência de valores, ou até mesmo sem valores nenhuns. Pois hoje, na modernidade, é-nos mesmo muitas vezes dito que não há dogmas morais, que o bem e o mal não existem. Portanto, uma sociedade que nos diz isto e que apenas se interessa com os nossos resultados, não se interessa com o nosso trabalho, com a nossa jornada, se nós conseguimos chegar ao sucesso, ou mesmo que não tenhamos chegado ao sucesso, se conseguimos alguma coisa por meio lá está, de meios honestos, nada disso interessa. Esta sociedade apenas se preocupa com resultados. Ou vocês conseguiram ou não conseguiram. Os meios não interessam. Pois uma sociedade que promove tudo isto é uma sociedade que está destinada a criar pessoas desleais,
a criar pessoas que não são confiáveis, a criar pessoas que estão dispostas a tudo e mais alguma coisa apenas para ganhar, apenas para ter sucesso. É por isso que o homem honesto não tem valor. O homem honesto é visto como um pária nesta sociedade. Porque nesta sociedade, se não te venderes, se não fores um lambotas de alguém, se não estiveres disposto a humilhar-te para ter sucesso, então és visto como um burrinho, como alguém extremamente ingênuo. Se não fores um oportunista, se não fores alguém que está disposto a trair aqueles que são mais próximos de ti para ter sucesso, és visto como alguém que não conhece a forma como a sociedade funciona, que não sabe como é que isto funciona. És visto como alguém que não sabe jogar o jogo. Bom, a pessoas desse género eu dou-lhes uma novidade. Homens confiáveis, homens honestos, homens íntegros sabem como é que a sociedade moderna funciona e sabem bem. Eles simplesmente não querem fazer parte da podronhão. Eles simplesmente não querem ser um de vós. E quando estou a dizer um de vós, estou a falar daquelas pessoas que partilham destes valores, ou desta falta de valores, aliás, das sociedades atuais. Um homem que queira uma relação estável e que não partilhe deste hedonismo extremo e que não queira uma vida de deboche, mas que prefira uma relação estável e que queira uma companheira, também que não seja alguém debochado, não é? Uma companheira que não seja, que não tenha estado, que não tenha partilhado o seu corpo com vários homens, que queira uma parceira que tenha respeito pelo seu corpo e pelo seu espírito também. Alguém que queira, alguém que seja assim, que queira alguém semelhante, hoje é visto como demasiado conservador. É visto como alguém que, de certa forma, está errado. É isto, é esta sociedade que nós criamos. Quer dizer, alguém que seja uma pessoa com ética e com valores e com respeito próprio e que queira uma mulher também com valores assim, é visto como sendo ele que está errado. É o estado em que chegamos a esta sociedade. Isto faz-me um pouco lembrar um pouco a Bíblia. A Bíblia diz-nos que vai chegar um tempo que o mal vai ser defendido pela sociedade como sendo o bem e o bem vai ser dito como sendo o mal. Vai ser uma inversão total. E nós não precisamos ser religiosos para acreditar nisto. A Bíblia, mesmo que não sejam religiosos, a Bíblia tem um conjunto de conhecimento acerca da forma como o humano funciona que é verdadeiramente rico e será um ganho para todos ler o que ali é exposto. Portanto, esta é uma sociedade em que as pessoas regrediram. Regrediram. Nós, nesta sociedade, as pessoas estão mais animalísticas e estão menos humanos. O que eu quero dizer com isto? Um animal, não por sua culpa, porque um animal não tem consciência, um animal não tem percepção acerca do que é o bem, por exemplo, mas um animal apenas procura os seus desejos mais básicos. Um animal tem as suas funções fisiológicas, procura o que precisa e não olha a meios para o conseguir e não pensa nas consequências. Mas isso num animal que, lá está, não tem consciência, é normal. De um humano seria desejável haver um maior autocontrole. Seria desejável um maior espartilhamento deste género de desejos e seria expectável que não fosse um escravo dos seus desejos mais básicos. Mas o que nós vemos hoje em dia é que as pessoas estão cada vez mais escravas dos seus desejos mais básicos. E este género de comportamentos, ainda por cima, são promovidos. Portanto, as pessoas estão mais animalísticas. As pessoas estão a perder a sua humanidade, estão a perder aquilo que faz de nós humanos, a nossa consciência, o que nos permite um pouco separar-nos dos comportamentos animais, em detrimento de estarem cada vez a ficarem mais como animais. Porém, sendo humanos, não têm tanta desculpa. Porque têm consciência do que estão a fazer. Obviamente que podem ser perdoados. Mas não é a mesma coisa que um animal que não tem consciência. Portanto, sim, na modernidade o ser humano está-se a tornar mais animal. Está-se a tornar um escravo dos seus desejos básicos. E quem não for assim, lá está, o homem honesto, o homem com autocontrole, é visto
pelas demais pessoas como sendo ele o problema, como sendo ele que está errado. A par disso, quero-vos deixar com uma última ideia que me parece ser bastante relevante. Um homem que seja mais confiável, mais leal, mais empático, lá está, que tenha estes valores, naturalmente é alguém também preocupado com o outro. É alguém com solidariedade. É alguém que, se puder, ajuda o próximo. E se puder, é simpático para com o próximo. Porém, o homem que seja assim, nesta sociedade, é visto como fraco. É visto como um alvo. É visto como alguém de quem podem ter a vantagem. Esta é a tristeza da nossa sociedade. Porque o homem que seja assim não quer dizer que seja fraco. Ele simplesmente escolhe ser empático. Ele escolhe estar lá para o outro, se for preciso. Ele escolhe ser uma pessoa que lá está, que constrói, uma pessoa que ajuda. Porém, nesta sociedade que nós vivemos hoje, completamente deturpada, completamente podre, é um dos melhores adjetivos, nesta sociedade, ele é visto como alguém fraco. Portanto, esta é a dura realidade que alguém honesto, um homem honesto, vive hoje em dia. Ele mantém-se fiel aos seus valores, mantém-se fiel à sua integridade, apenas para ser um pária e ser muitas vezes rirem-se dele e porem de parte e fazerem de conta de que ele é apenas um ingênuo que não percebe como a sociedade funciona. Por isso também vos deixo este conselho. Sejam empáticos, mantenham-se fiéis aos vossos valores, mas infelizmente não podemos ser demasiados bonzinhos na sociedade de hoje em dia. Porque, infelizmente, se formos assim, vão-nos ver como presos. Vão-nos ver como alguém com quem podem ser oportunistas. Alguém de quem podem retirar algo. Infelizmente é esta a realidade que nós vivemos. Agora, o que podemos fazer é apenas tentar mudá-la, mas enquanto não a mudarmos, temos que reconhecê-la e tentar ao máximo defender-nos dela. Nós, se nos consideramos homens confiáveis e honestos, é a melhor forma que temos de agir hoje em dia. Espero que tenham gostado. Peço-vos um like e que subscrevam. E, havendo dito isto, peço-vos que pensem nisto e que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.